Olá, bem-vindos a mais um vídeo do minicurso História das Relações entre a Matemática e a Física. Este é o sexto e último vídeo deste curso. Dessa vez, nós vamos falar sobre o mundo contemporâneo, mas esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros. Nos vídeos anteriores, nós exploramos vários exemplos históricos que mostram alguma relação entre a física e a matemática na prática, né? Como em certos episódios a matemática e a física interagiram entre si. Nesse vídeo eu vou falar de uma forma um pouco mais geral, um pouco mais teórica. Eu vou falar, basicamente, eu vou me concentrar um pouco na questão de uma crise na física teórica contemporânea, mas nós vamos ver que isso tem um pouco a ver com a relação entre a física e a matemática. Então, eu vou começar com algumas observações bem gerais. A primeira é a existência do século XX para cá de uma grande tendência à especialização. Tanto a matemática quanto a física tiveram um desenvolvimento imenso, e passou a ser impossível que uma mesma pessoa trabalhasse em todas as áreas. Passou a ser impossível que uma mesma pessoa detivesse todo o conhecimento de tudo da matemática ou de tudo da física. Isso é impossível. Então, a tendência contemporânea é a da especialização. Então, tanto a matemática quanto a física se desenvolveram bastante em várias áreas. Eu não vou entrar em detalhes sobre as áreas específicas, né? As áreas da matemática ou da física. Eu vou me concentrar mais em um outro aspecto. Eu vou falar um pouco sobre a diferença entre física matemática e física teórica. Começando pela física matemática. Essa expressão tem dois sentidos. No primeiro sentido, física matemática significa o desenvolvimento de ferramentas e técnicas matemáticas para resolver problemas de física. No segundo sentido, física matemática corresponde à demonstração rigorosa de resultados matemáticos no contexto das teorias da física. Então, vejam que são duas coisas distintas. No primeiro sentido, física matemática é matemática que é desenvolvida inspirada pela física, com provavelmente a intenção de que ela seja aplicada em questões de física, mas também acaba sendo aplicada em outros domínios. Mas então, aqui, no primeiro sentido, a física é uma inspiração para o desenvolvimento de coisas que são mais propriamente, que fazem mais propriamente parte da matemática. No segundo sentido, a física matemática lida com resultados que os físicos podem considerar já resolvidos, mas cuja prova rigorosa, do ponto de vista matemático, apresenta sutilezas e dificuldades. Então, nesse segundo sentido aí, o que a física matemática faz é examinar, do ponto de vista do rigor matemático, a matemática que está sendo utilizada nas teorias da física. Então, o objeto de estudo da física matemática, nesse segundo sentido, é a matemática utilizada na física. Então, em ambos os sentidos, a física matemática é mais propriamente matemática. É o desenvolvimento ou o desenvolvimento de ferramentas e técnicas e métodos matemáticos inspirados pela física, ou é o estudo rigoroso daquela matemática que é utilizada na física. Mas o objeto de estudo é essencialmente a matemática.
Já a física teórica é mais propriamente uma maneira de fazer física. Uma distinção, talvez a distinção mais importante, que faça sentido ser feita no domínio da física, é a distinção entre física teórica e física experimental. A física experimental lida diretamente com observações e experimentos. Já a física teórica lida com a formulação de modelos matemáticos e teorias que procuram explicar os fenômenos observados e prever novos fenômenos. Então, são tarefas distintas. Como eu disse, a tendência atual é da especialização. Então, a maioria dos físicos ou segue uma linha de física experimental ou segue uma linha de física teórica. Há pessoas que transitam entre os dois domínios, mas o mais comum é a especialização entre essas duas áreas. De qualquer forma, a física teórica está mais ligada à proposição de novas ideias, e a física experimental busca investigar os fenômenos e ver realmente o que está acontecendo de verdade no mundo. Mas aqui, então, a gente pode fazer uma diferenciação entre a física teórica e a física matemática, principalmente aquele segundo sentido da física matemática. Enquanto a física teórica costuma propor novos modelos e novas teorias, a física matemática tende a se concentrar em aspectos matemáticos de teorias físicas já conhecidas. Então, a física teórica está propondo ideias novas, enquanto a física matemática tende a estudar a matemática que já está que é utilizada por teorias físicas que já existem. E os objetos de estudo são diferentes. A física teórica, como eu disse, é uma maneira de fazer física. O objeto de estudo é o mundo. Então, o físico teórico está propondo teorias para tentar entender coisas do mundo. Já a física matemática foca naquela matemática que é utilizada nas teorias da física. Então, os objetos de estudo são diferentes. A física teórica procura entender o mundo. A física matemática tenta entender a matemática que os físicos utilizam. Então, são coisas diferentes. De novo, uma mesma pessoa pode transitar entre os dois domínios, física teórica e física matemática, mas o mais comum é a especialização. E, como do século XX para cá, a tendência foi uma maior especialização, a diferença entre essas coisas todas passou a ficar mais clara, talvez, principalmente focando aqui entre física teórica e física matemática. Eu diria que essa distinção foi se tornando mais bem delineada a partir do século XX para cá, pela necessidade de especialização. Então, esses são alguns comentários gerais sobre alguns aspectos da física, da matemática, ou da matemática usada na física no século XX, no século XXI, mas eu quero focar aqui em um aspecto que é a existência de uma crise contemporânea na física teórica. Na metade da década de 1970, foi atingido o ponto final da construção de uma teoria que é conhecida como o modelo padrão da física de partículas. Essa teoria ela é extremamente bem sucedida e ela faz uma unificação muito importante de 3 das 4 forças fundamentais conhecidas. Nós só conhecemos 4. Tem a força nuclear forte, força nuclear fraca, o eletromagnetismo, a força eletromagnética e a força gravitacional. Então, esse modelo padrão, ele unifica 3 dessas forças. As 2 forças nucleares e a força eletromagnética. Só deixa a gravitação de fora. E
também esse modelo ele inclui um conjunto de partículas que são as partículas fundamentais e que explicam toda a matéria que nós conhecemos. Então, nós temos os leptons, os quarks, os bósons de Gauge, ou bósons de calibre, o bóson de Higgs. Essa tabela que está aqui na figura, grosso modo, a gente pode dizer uma espécie de é o equivalente à tabela periódica da química, é o equivalente da tabela periódica para a física de partículas. Todas as partículas fundamentais que nós conhecemos estão realmente mais fundamentais, estão nessa tabela. Mas a teoria faz mais do que isso, ela apresenta essas partículas fundamentais, mas também unifica essas três forças fundamentais, como eu falei, as duas forças nucleares e a força eletromagnética. Então, desenvolver essa teoria foi um marco importante, foi um momento de triunfo para a física, um grande triunfo. E isso foi atingido na metade da década de 1970. O ponto aqui, e que eu vou descrever como uma crise na física teórica, é que, desta época para cá, não houve mais nenhum progresso significativo na compreensão das leis mais fundamentais da física. Então, veja que eu estou falando especificamente das leis mais fundamentais. Porque é claro que eu estou falando aqui de um período já muito extenso, um período de mais de 50 anos, ou em torno de 50 anos. Então, é claro que foi feita muita física nessas últimas 5 décadas. E muito trabalho de qualidade foi feito nessa época. Então, eu não estou fazendo um comentário sobre a qualidade dos trabalhos de física que foram feitos nesses 50 anos. O que eu estou dizendo é que, por mais que tenham sido feitos muitos trabalhos de alta qualidade, em especial no que diz respeito à nossa compreensão das leis mais fundamentais, não houve progresso. Houve uma proposição de uma série de novas teorias, de novas ideias, mas nenhuma das novas ideias propostas foi confirmada experimentalmente. Então, na verdade, a gente tem nesse período dos últimos 50 anos, uma grande falta de conexão entre as propostas teóricas e os experimentos. Em alguns casos, até algumas teorias que até nem apontam de forma muito clara como que elas poderiam ser testadas. É o caso, por exemplo, da teoria das cordas, teoria das supercordas. Não é muito claro que tipo de experimento poderia ser feito para verificar essa teoria. Então, há um distanciamento entre teoria e prática, ou teoria e experimento. E se nós olharmos a história da física dos últimos séculos, desde a época do Galileu até essa época aí da década de 70, houve sempre um avanço da nossa compreensão das leis mais fundamentais, mas casada com o avanço das observações. Quer dizer, o experimento e a teoria foram andando juntos. E a gente pode ver desde lá da época do século XVII, o desenvolvimento da mecânica newtoniana, depois no século XVIII, eu comentei num dos vídeos aqui o surgimento do princípio da ação mínima, que levou ao desenvolvimento de formulações alternativas para a própria teoria da mecânica. Depois, no século XIX, o desenvolvimento da teoria eletromagnética, depois e da termodinâmica, da mecânica estatística. Aí chega no século XX, a gente tem o desenvolvimento da teoria da relatividade restrita, relatividade geral, depois mecânica quântica, aí vem teoria quântica de campos.
É um período muito longo até chegar nessa década de 1970, quando é produzido esse modelo padrão da física de partículas, e aí o avanço da nossa compreensão das leis fundamentais não continuou a progredir no mesmo ritmo. Então, é essa falta de avanço na compreensão das leis fundamentais que eu estou dizendo, estou caracterizando como uma crise. E a falta de conexão entre as novas ideias e os experimentos. Então, mas por que que isso acontece? Não é muito claro o porquê dessa crise. Aliás, deixa eu ser claro que certamente haverá pessoas que não concordarão sequer com essa caracterização. O que eu estou chamando aqui de uma crise, algumas pessoas vão questionar e vão argumentar que, na verdade, não existe uma crise. Então, quero ser claro aqui que há diferentes pontos de vista sobre essa situação. Eu estou apresentando aqui, eu estou tentando argumentar que é possível pensar nisso como uma crise. E eu vou salientar aqui, já que eu fiz a distinção entre física teórica e física matemática, eu estou falando especificamente de uma crise na física teórica, que é a proposição de novas ideias para tentar entender o mundo. A física matemática é outra coisa, ela estuda a matemática utilizada na física. Então, não há impedimento nenhum que possa haver um grande progresso na física matemática, mesmo quando a física teórica parece um pouco estagnada. Então, nessas últimas décadas, os progressos maiores têm sido na física matemática, não tanto na física teórica. Então, mas aceitando essa caracterização que teríamos aqui uma crise, a questão seria entender o porquê. E há várias possibilidades, há vários fatores que podem contribuir para isso, provavelmente uma questão complexa. Eu vou dar o pensamento aqui de dois autores. Um deles é o Lee Smolin, que é um físico americano. Ele escreveu em 2006 o livro The Trouble with Physics, o problema com a física, em que ele sugere algumas possíveis causas para essa crise. Em geral, as causas que ele aventa têm a ver com a forma como as pesquisas são financiadas, coisas como a cultura do publish or perish, isso é, publique ou morra, é um incentivo muito grande para que os pesquisadores produzam muitos artigos e publiquem rapidamente muitos artigos. Isso direciona a coisa para um certo tipo de pesquisa. Eu não estou dizendo aqui que seja pesquisa de má qualidade, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se o sistema incentiva um certo tipo de pesquisa, um tipo de pesquisa que produz com mais naturalidade um número muito grande de publicações, esse tipo de pesquisa não é necessariamente aquele que vai favorecer ao surgimento de ideias mais criativas, que seriam aquelas que teriam a maior chance de nos dar um novo salto, nos levar a um novo avanço na compreensão da, da, das, da, das leis mais fundamentais. Ou seja, há uma certa aversão ao risco, há uma falta de disposição em apostar em ideias mais ousadas. Então, isso prejudica um pouco a criatividade nesse domínio da proposição de ideias para as leis mais fundamentais. Então, mesmo que os trabalhos feitos sejam de alta qualidade, eles têm a tendência de serem todos, ou pelo menos a grande maioria, direcionados para um certo tipo de pesquisa que não é o mais fecundo do ponto de vista da produção de ideias mais criativas.
Então, essa é a análise do Liz-Molle. Ele pode ter razão ou não. Uh, isso é a questão para um debate. É uma ideia possível. Uma outra ideia possível, uma outra forma de análise disso, é o que a Sabine Rosenfelder diz no livro dela chamado Lost in Math, de 2018. Seria Perdidos na Matemática. Sabine Rosenfelder é uma física alemã. E o ponto de vista dela é mais interessante para o tema do nosso curso, porque ela relaciona essa crise com uma possível concepção equivocada da relação entre a física e a matemática. Em particular, a Sabine Rosenfelder propõe que um dos fatores mais importantes para a geração dessa crise estão os físicos buscarem se apoiar em critérios relacionados à beleza matemática para tentar justificar suas teorias. A questão é que a beleza matemática não é necessariamente um bom guia para a produção de teorias para a física. Para quem não trabalha com matemática, isso pode ser um pouco surpreendente, talvez, não sei, pode não ter uma noção muito clara disso, mas a matemática é sim capaz de suscitar uma apreciação estética. Há coisas na matemática que são bonitas. E teorias que utilizam a matemática, como as teorias da física, podem ser bonitas ou não. Há teorias que são mais bonitas que outras, ou mais elegantes do que outras. Mas o ponto da Sabine Rosenfelder é que a tarefa de uma teoria da física é descrever o mundo. Ela tem que ser empiricamente adequada, ela tem que estar bem adequada aos fenômenos observados. Se uma teoria da física é bem adequada aos fenômenos, se ela dá uma boa descrição dos fenômenos, isso não tem uma relação muito direta com uma avaliação estética da matemática envolvida nessa teoria. Se a matemática envolvida é bonita ou não, não tem uma relação direta com essa adequação empírica da teoria. É perfeitamente possível que uma teoria muito bem sucedida em explicar os fenômenos envolva uma matemática que pareça um pouco deselegante. E, por outro lado, você pode ter uma teoria que seja, do ponto de vista estético da matemática, seja muito bonita, mas que não tenha nada a ver com o mundo real. Então, são coisas distintas. E sendo coisas distintas, então, usar a beleza matemática como um guia para a produção de novas teorias para a física não parece o melhor caminho. Então, o diagnóstico da Sabine Rosenfelder é que os físicos têm se deixado levar, nas últimas décadas, por um critério equivocado para a produção das suas teorias. Quer dizer, as novas ideias que têm surgido nessas últimas décadas, na sua grande maioria, têm sido geradas a partir desse ponto de vista, buscando a beleza matemática. E buscar beleza matemática não é necessariamente o melhor caminho para produzir boas teorias para a física. Esse é o diagnóstico dela. Feito esse diagnóstico, ela dá algumas sugestões de tipos de coisas que seriam guias melhores. Então, ela sugere focar atenção em tentar explicar fenômenos que são observados e ainda não são bem compreendidos, prestar atenção em questões que aparecem nas teorias, em que a própria matemática parece que não está bem, que tem algum probleminha com a matemática da teoria. Pode ser um problema interno numa teoria, ou pode ser um problema de como combinar duas teorias diferentes. Você pode ter duas teorias que, independentemente, são muito boas,
mas que na hora que você tenta combinar uma com a outra, as coisas não dão muito certo. Então, esse tipo de coisa parece ser um sinal de que tem algo ali que pode ser melhorado. Então, buscar por esses sinais de coisas que podem ser melhoradas parece mais razoável ou parece ser mais conducente a levar a uma teoria que seja empiricamente adequada do que simplesmente se basear na beleza matemática. Um outro aspecto para o qual ela chama atenção é que existe uma tentação, principalmente quando uma teoria é muito bem sucedida, existe uma tentação de confundir a propriedades da matemática dessa teoria com propriedades do próprio mundo. Porque essa teoria é muito, muito, muito boa. Ela, ela descreve o mundo de forma muito, descreve muito bem o mundo. Fica a tentação de achar que aquela matemática que está sendo utilizada ali é já uma propriedade do mundo, mas não é. É uma propriedade da teoria. Teorias científicas estão sempre sujeitas a serem eventualmente substituídas por outras teorias, como teorias ainda melhores. Teorias científicas têm sempre o caráter de hipótese. Nós podemos ir sempre nos aproximando de uma descrição exata da realidade física, mas chegar nessa descrição exata não parece viável. Né? Nós estamos sempre nos aproximando cada vez mais sem nunca chegar lá. Então, confundir a matemática de uma teoria com uma matemática do mundo isso é uma confusão. A matemática que está sendo utilizada é uma propriedade da teoria e não do mundo. Então, a Sabine sugere uma espécie de uma higiene mental para pensar com essas coisas, pensar a respeito dessas coisas com um pouco mais de clareza e que isso, tendo mais clareza sobre essas coisas, que inclui ter um pouco mais de clareza sobre qual a relação entre a matemática e a física, isso pode ajudar a, a que nós voltemos a ter um progresso maior na física teórica. Bom, dito isso, eu vou encaminhar aqui já para encerrar este vídeo, para encerrar o minicurso como um todo, uma reflexão final. Vou só relembrar aqui um pensamento com o qual eu iniciei o curso, um pensamento do Wigner, que ele diz assim, que o milagre da adequação da linguagem da matemática para a formulação das leis da física é uma maravilhosa dádiva que nós não entendemos nem merecemos. É um aspecto do que ele está dizendo aqui é um certo espanto, né, do porquê que a matemática serve tão bem para escrever as leis da física. É claro que há diferentes maneiras de pensar sobre isso, há diferentes pontos de vista. Eu vou dar um ponto de vista mais pessoal. Eu vou dizer o seguinte, da minha forma de ver, a matemática é uma coisa que estuda estruturas possíveis. Já a física tenta entender as estruturas do mundo real. Essa diferença, eu acho, ajuda a organizar as coisas mentalmente. Porque, bom, primeiro, tudo que é real tem que ser possível, mas nem tudo que é possível é real, certo? Então, de cara, isso significa que admitir que há mais coisas na matemática que na física, quer dizer, nem todas as estruturas estudadas pela matemática terão algum lugar na física.
Por outro lado, porque nem tudo que é possível é necessariamente real. Por outro lado, aquilo que é real é possível. Então, se o mundo tem uma estrutura, e parece que tem, porque o sucesso da ciência parece nos dizer que a nossa busca por encontrar padrões na natureza parece ter sido uma busca frutífera. Nós temos sido capazes de descobrir muita coisa sobre padrões da natureza, sobre leis da natureza. Então, o mundo parece que tem alguma estrutura. Então, se o mundo real, tem uma estrutura, a melhor chance que nós temos de tentar descrever essas estruturas é usar aquelas estruturas que nós conhecemos. E as estruturas que nós conhecemos são aquelas que nos são dadas pela matemática, porque justamente a matemática é o ramo do conhecimento nosso que estuda as estruturas que são possíveis. Então, passa a ser uma tarefa da física tentar entender, dentre as estruturas possíveis que nos são fornecidas pela matemática, quais delas nos dão uma descrição melhor da estrutura do mundo real. Essa descrição nunca vai ser exata, mas fica a nossa busca de procurar, pelo menos, quais seriam as estruturas matemáticas que nos dão uma descrição mais próxima da realidade. Então, na verdade, eu não vejo como tão espantoso que a física utilize a matemática como linguagem. Se nós queremos entender a estrutura do mundo, o recurso que nós temos é utilizar aquelas estruturas que nós sabemos ser possíveis. E essas estruturas nos são dadas pela matemática. Por outro lado, dá para colocar nesses termos também o diagnóstico da Sabine Hossenfelder, porque parte do problema, ou o problema que ela vê, é uma orientação equivocada dos físicos na forma como eles têm empregado a matemática. E eu acho que isso também pode ser visto aqui, e a confusão acontece quando nós perdemos de vista essa diferença entre aquilo que é possível e aquilo que é real. Só porque uma estrutura matemática seja possível, por mais bela que ela seja, isso não quer dizer absolutamente nada com relação a se essa estrutura realmente faz parte da realidade ou se ela se aproxima da realidade ou não. Então, acho que colocar nesses termos de estruturas possíveis e de uma estrutura do mundo real ajuda a organizar essas ideias. Mas esse é o meu ponto de vista mais pessoal, é uma reflexão e com a qual eu vou fechar aqui. Vou só salientar, então, nós passamos esse tempo todo discutindo a relação entre a matemática e a física, e fica aqui, pelo menos, o diagnóstico de Sabine Hossenfelder, com o qual quem está assistindo pode concordar ou não, mas pelo menos fica aqui a sugestão de uma desconfiança de que uma crise que vem se transcorrendo na física teórica, nos últimos 50 anos, tem a ver com uma falta de clareza das relações entre a matemática e a física. Então, com essa reflexão aí, eu vou encerrar esse vídeo. Agradeço a todos pela atenção, espero que tenham gostado e tchau.